Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Vai lá e fazer uma ruptura que a gente fala. Cara, ou tu te adapta ou tu faz a ruptura. Eles optaram por fazer uma ruptura. Só que acho que para tu fazer uma ruptura, tu tem que ter muita experiência. Muita experiência. Cara, se eu trabalhei em 10 times e deu certo em 10 times, eu vou chegar aqui e eu tiro todo mundo e faço o que eu quiser. Mas se eu não tenho experiência no ramo, se é talvez a minha primeira oportunidade, se futebol é uma coisa difícil, cara, difícil, que não tem, como eu te falei, não tem uma métrica, né? Tu não consegue entender que eu vou contratar os caras mais caros e eu vou subir. Não tem nada aquela disso. receita, não. Não tem. Então, assim, eu acho que a maneira como foi feita, como foram feitas primeira maneira como foram prometidas coisas e depois a maneira como foram executadas as coisas, elas foram mal feitas. E isso sim, isso reflete, porque o grupo passa a ver que as coisas que eram de uma maneira vão ser da outra, que o tipo de relacionamento vai ser outro, que, assim, talvez, acho que a cobrança ela tem que parecer, mas tem que ser uma cobrança leal. Então, com certeza isso mexe e isso eu acho que foi um dos fatores que começou talvez, não sei se isso sabendo o que estava fazendo justamente para as pessoas saírem ou se foi sem saber, aí a gente não sabe, mas eu não concordo com muitas coisas como não concordo com o Tininho, como não concordo com a Lírio, como não concordo com muitas coisas, mas falando desse momento, eu acho que é, eu acho que eu vivenciei aquilo ali e por um momento eu vi coisas legais que tinham sido propostas, mas eu não vi elas sendo executadas, no momento e isso para mim assim foi um desvio de caminho que assim eu te falei que diretamente não teve nada que me da minha opção de parar não teve, é muito mais uma coisa minha, pessoal, até tu falou de 2020 ali, de não ter conseguido, de estar cansado, de não ter mais tolerância, mas também tem coisas que eu vi que eu não queria mais, que eu não queria estar mais presente, justamente porque assim, eu acho que eu não concordava também com algumas coisas, mas que, volto a dizer, não concordei em vários outros momentos, mas eu tinha ainda a tolerância para tentar mudar e para brigar. Ô, Dani, tem muito questionamento de vários tricolores dizendo, pô, o Dani é um cara que tem história no Santa, campeoníssimo, é um cara que é linha dura no bom sentido, querendo sempre as coisas boas, prezando sempre pelo certo. E várias pessoas dizem, pô, por que o Dani não tá lá? Porque o Dani, quando se aposentou, o Dani não ficou no clube e tal. Mas assim, para o Dani ficar, o Dani tem que ser convidado. Houve algum tipo de convite pós-aposentadoria ou antes da tua aposentadoria para tu ter algum trabalho no clube, alguma coisa assim, Dani? Eu digo assim, desde que eu voltei da Coreia do Sul, eu não voltei, eu voltei porque eu quis voltar. Eu voltei, eu tinha outras opções de outros lugares para ir, e eu optei por vir para cá e não sair mais daqui. Foi um projeto meu de vida e envolvia com certeza o Santa Cruz, tanto que envolveu, né, por tantos anos assim. A partir de então eu comecei a me preparar para o meu pós-carreira, que é o que eu estou vivendo hoje. A gente nunca sabe para que lado vai ir, mas sem sombra de dúvidas, dentro dos meus pensamentos, das minhas expectativas, estava também fazer a diferença no Santa Cruz, né? Eu fiz eu tenho a licença de treinador da CBF, eu tenho a licença de executivo de futebol, porque eu sou um cara que, se eu sou chato, se eu quero fazer as coisas corretas, eu vou atrás do conhecimento. Essa é a minha maneira de ser, que não é a maneira de todo mundo. Então, e cada um, né, é o que eu acredito, cada um acha e faz do seu jeito. E eu fui atrás do meu conhecimento. Sempre que faz uma licença, né, para quem não sabe, tu tem que fazer um projeto, um trabalho de conclusão. Os meus trabalhos eles foram voltados para o Santa Cruz também, dentro das possibilidades que eu via, e é muito disso que a gente está falando quando eu falo desse estudo
que eu fiz, né, em relação a posições, em relação à forma de jogar, em relação à história do clube. Isso tem a ver também, né, de tu entender lá de trás para conseguir fazer e pensar em coisas determinantes que ela possa acontecer dentro e fora do campo. Para ser bem sincero, quando eu parei, no dia que eu tomei a decisão de parar, o presidente na época, eu fui lá informar ele, né? Assim, eu cheguei no clube, já tinha tomado minha decisão, fui lá informar ele, fui na sala dele, informei ele. No momento ele até me, assim, falou, não, para eu ficar à vontade em ser, tipo, em experimentar ali as áreas do clube. Eu não, no momento, né, eu não respondi, mas não era a minha opção, porque assim, eu estava querendo, né, um pouco de tranquilidade, assim, a vida de um atleta é muito corrida. Só que a forma como eu fui tratado logo em seguida, nessa minha transição, assim, logo nos meus primeiros dias, ela com certeza me afastou muito e eu jamais teria alguma coisa naquele momento pela forma que eu fui tratado. Assim, parece que eu nunca tinha trabalhado no Santa Cruz, parece que eu estava roubando Santa Cruz, que eu não, assim, que eu tinha que provar que eu tinha trabalhado lá e que eu tinha uma dívida, que eu tinha assim. Então, sendo que várias vezes eu já falei, então assim, não é a questão do dinheiro, mas é a questão do tratamento, e isso me afastou assim, até de ter o prazer de nos primeiros meses ir no clube, né? Uma coisa que eu construo, que eu sempre quis e que eu sempre tive em todos os clubes, né? De ter esse prazer, de ter essa livre entrada. E eu comecei a me sentir mal até em relação a isso. Por isso que eu falei, né, a gente gravou um podcast lá o Embolada da Globo, e eu falei isso, cara, porque parece que o Santa Cruz ele afasta as pessoas que gostam e que tratam bem o clube, e vão afastando, 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 até que as pessoas deixam, né, de estar lá, ou de fazer alguma coisa, ou de pensar em fazer alguma coisa. Mas assim, quando o tempo vai passando, já voltei aí nos jogos, levo meus filhos nos jogos que eles pedem para ir, eles estão toda hora com camisa do Santa Cruz, usando. Eu não escondo, né, o carinho que eu tenho, nem tem como, mas com certeza aí essas pequenas coisas aí, se eu te falar assim, eu não pagaram nem minha rescisão de contrato, entendeu? Assim, Não pagaram? então eu te falo, não é a questão do valor, assim, Questão da atenção, né, velho? Com o ídolo, né? assim, eu te falo, parece que no momento eu tinha que provar, um dia depois, eu tinha que provar que eu tinha jogado, que eu tinha recebido, que eu cheguei a fazer uma pergunta, falei, cara, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, né, com as pessoas que eu tava falando, que eu não vou citar nomes, não sei se vocês sabem, mas eu joguei aqui no clube, sabe, eu participei aqui, esses títulos que estão aqui, eu também faço parte deles aí, então, porque parece que a gente tem que mostrar, porque para mim foi uma falta de respeito enorme em relação à reciprocidade e relacionamento. Volto a dizer, todos os presidentes que estão lá financeiramente me devem, a gente teve discussões em prol, mas eu acho que a questão do relacionamento para mim conta muito. Ô, Dani. Evolução!